Oi, tudo bem? Eu sou Beth Dantas. Vamos continuar a leitura aqui do livro de Atom. É impossível o sujeito voltar atrás depois que ele expandiu. A consciência não retorna ao estágio inicial. Retrai e volta ao que era anteriormente. Expandiu, está feito e não há retorno. Intuitivamente, sabendo disso, este é o motivo que as pessoas fogem da mecânica quântica como o diabo foge da cruz. Por exemplo, falou, mecânica quântica gera um tumulto. Um garoto pula na garganta do outro, na sala de aula, na escola, porque ele disse mecânica quântica. Imaginem! Esse que pulou na garganta do outro entende de física. Entende de física? Não. Mas ele tem intuição. Ele sabe que sua terminologia implica que ele terá que expandir o seu conhecimento do universo e terá que trocar de dimensão. Inevitavelmente, enxergará como funciona as outras dimensões. E ele não quer isso, porque quer continuar na zona de conforto que possui nesta dimensão. Então, qualquer expansão de consciência é vista como uma tremenda ameaça à sua realidade. Ele acha que pode piorar de vida se entender de mecânica quântica. Por isso que mais de 100 anos depois, ainda continuamos na mesma situação. Usa-se toda a parafernália eletrônica criada em função das descobertas do átomo, mas não se pode pensar, não se pode falar, não se pode transmitir, não se pode fazer nada. Pois o que significa isso? Significa entender que existe N dimensões da realidade e isso traz inúmeros significados e consequências. Mas a mais básica é que existe uma outra dimensão da realidade. Já que tudo é uma frequência, tudo emana, então tem outra dimensão, porque é tudo uma questão de onda. É como você trocar no rádio de estação. Vai trocando de frequência e troca de estação. E se trocar de frequência e a pessoa enxergar a outra realidade, como ela fará nessa dimensão que está? Ela precisará evoluir, porque depois que enxergar a realidade, que ela voltar para cá, nessa dimensão, não poderá mais dizer, não enxerguei, não sei como funciona. Portanto, não adianta. Depois que expandiu, não há volta. Percebe? Só o fato desse garoto ter escutado o rapaz dizer mecânica quântica já provocou uma imensa expansão nele. Ele pula na garganta do outro de raiva, mas ele não consegue mais voltar atrás porque escutou o termo mecânica quântica. Escutou isso? Não adianta, não tem retorno. Game is over. Quer dizer, ele soube que existe outra realidade. Ele pode ficar o resto da vida fugindo de todos os livros de física, metafísica, de tudo o que ele puder. Pode mandar queimar os livros, porque a humanidade adora fazer isso. Há milênios e milênios a humanidade vem queimando livros. Queimem, mas sempre sobra uma cópia lá no outro lado e por isso avança. Caso contrário, se simplesmente deixassem correr ainda, estaríamos nas árvores. Porque o primeiro que propusesse, vamos escrever, haveria a seguinte reação: não, não, queime e matem esse sujeito, pois ele quer documentar alguma coisa. A humanidade só avança quando existe algo escrito. Imaginem como era o ano de 1500, quando tudo era copiado
sempre entre as mesmas pessoas. Era sempre os mesmos que copiavam, só entre eles. Quando o povo teria a oportunidade de saber alguma coisa? Nunca, porque só havia X livros para X pessoas. A invenção de Hipócrates foi espetacular, porque permitiu fazer livros em quantidade para que qualquer um entendesse. Hoje, com toda a tecnologia, seria facílimo expandir a consciência. Mas por que isso não acontece hoje com tanta facilidade existente? Por causa da negação. A imensa maioria não quer sair da zona de conforto. Quer dizer, não quer evoluir. Porém, temos um impasse. A imensa maioria não quer sair de onde está, mas quer os resultados. Lembram-se? Casa, carro, apartamento, emprego, dinheiro e etc. Querem ter isso. E então encontram todas as formas de dificuldades para obter essas coisas. O que escutamos nos pedidos? Eu quero um emprego, estou precisando de dinheiro, estou cheio de dívidas, como faço? É aquele desespero todo. Gasta-se um tempo enorme para explicar que tudo é consciência. A consciência daquela pessoa cria sua própria realidade, de acordo com o conteúdo dessa própria consciência, isto é, o conteúdo da pessoa. O que o nosso amigo X pensa, o que ele acredita, o que ele rejeita, o que ele aceita, esse é o conteúdo, o nível de informação que ele tem. Informação. A mente dele está formada, ele atrai exatamente aquilo que está lá dentro dele, dos 7 corpos. A mente global dele, exatamente aquilo. Se a pessoa diz, não quero isso, aquilo não vem para a pessoa. A pessoa diz, não, mas eu gosto de dinheiro, quero ter dinheiro. Começo a questionar e a puxar lá na infância todas as crenças que essa pessoa escutou, vivenciou com a família. Tudo aquilo que a família conversava enquanto o bebezinho estava brincando com a bolinha, com o carrinho, com a bonequinha, e a criança estava só de olho e escutando tudo. Tudo está gravado. Aquilo tudo está gravado. A pessoa diz, não, eu estou nessa situação, mas gosto de dinheiro. É? Então por que você não tem o carro X? Ah, não, o carro não me importa. Eu não estou nem aí para carro. Entendeu? A pessoa rejeita. A visão de mundo daquela pessoa é, não quero matéria. Matéria não significa nada para mim. Só estou e quero saber do lado espiritual. A matéria não me interessa. Assim, ela rejeita ter casa, carro e apartamento. Portanto, ela não tem casa, carro e apartamento. Mas a pessoa senta na sua frente e reclama que não tem casa, carro, apartamento. Ela está tendo exatamente o resultado daquilo que ela acredita. Um exemplo. Um sujeito de 48 anos e está desempregado. O que você enxerga e pensa da realidade? Responde. Ai, eu estou velho e não há emprego para velhos. E o que acontece? Esse sujeito de 48 anos só pode estar desempregado, pois o que ele acredita? Que não há emprego para quem tem a idade dele. Fim. É o óbvio ululante. Semana passada, a esposa do meu cliente me contou toda feliz que o marido dela tinha arrumado um emprego. 87 anos de idade. Ele tem 87 anos e arrumou um emprego. E agora? Como é que fica o nosso amigo lá dos 48 anos? Na cabeça desse cliente de 87 anos, não existe nenhuma limitação. Portanto, ele falou, vou arrumar um emprego. E arrumou um emprego. Nesta economia, com esta crise, imaginem uma situação dessas. Se contar, ninguém acredita. Mas é pura realidade, porque na mente dele não existe nenhuma limitação de idade. Ele queria um emprego, foi lá e conseguiu.
Portanto, o que se chama infinitas possibilidades é realmente assim. Mas, se não limpar tudo, o degrau de baixo, o inconsciente, subconsciente, todas essas coisas limitadoras, o que acontece? Porque são simplesmente crenças. O planeta Terra está em cima da tartaruga, que está em cima da outra tartaruga, que está em cima da outra tartaruga e assim por diante. O que é isso? É uma crença. Acredita-se em qualquer coisa. Isso não tem nada a ver com a realidade. Realidade é algo simples. Você pega uma bolinha e solta e ela cai. Ah, isso é real. Existe uma força chamada lei da gravidade. Essa força faz com que a bolinha caia. Isso é real. Portanto, não precisa ter nenhuma crença na lei da gravidade. Basta subir no 20º andar e se jogar, que eu garanto, você se esborracha no chão. Ah, eu acredito na lei da gravidade. Ninguém faz isso, só os suicidas. Só aqueles que chegaram na negação total. Mas a maioria não faz isso, porque sabe o resultado que gera. Sem necessidade de ter feito o curso de física, sabe que aquilo não dará certo, porque existe uma lei que vai fazê-lo ir para baixo. Isso é conhecimento. O outro lado é crença. A pessoa conhece a lei da gravidade. Por quê? Porque ela sabe, ela vivencia o fato. O resto, que não é fato, é crença. Quando Niels Bohr falou, a física não estuda a realidade última, ele disse algo importantíssimo, que deveria ser julgado pelo mundo afora, para todas as criancinhas, em todas as escolas e etc. Para ficar bem claro. Tudo o que ele falou vai, por exemplo, estar no intervalo entre A até B. A realidade última, que não está nesse intervalo entre A e B, não é objeto de estudo da física. Lembram-se do que eu falei? A física que vai de tanto a tanto, um nível acima é metafísica. Por quê? Porque acima da física entra a outra dimensão, embora ela tenha enxergado, pois ele é um dos criadores da mecânica quântica, também enxergou o tamanho do problema onde esses conhecimentos levariam. Todos os físicos enxergaram, mas quiseram ficar dentro da caixinha, porque se eles falassem um degrauzinho a mais, ficariam na mesma situação dos que deram as entrevistas no filme Quem Somos Nós? Acabou a carreira como físico. Por quê? Porque virou metafísico. Só que para obter os resultados que a pessoa quer, ela precisa ser metafísico. Para ter casa, carro, apartamento, Camaro e os 150 mil cabeças de gado, precisa virar metafísico, porque a pessoa precisa entender que a sua consciência cria a realidade de qualquer maneira, seja negativa, positiva, o tempo inteiro, 24 horas por dia, segundo após segundo, sem feriado nem descanso. Ou ela controla a sua mente, ou vai de roldão na história. Isso se chama entropia psíquica. Se você não puser controlar na sua mente, os acontecimentos serão como uma manada em disparada. Aquele animal sai correndo e ninguém mais segura. A sua mente é igualzinha. Por que pensa negativo? Pensa negativo porque deixa descambar. Se você mantiver a mente de forma determinada, vai pensar no que eu quero e ela sair da linha e pensar, por exemplo, em dívida, é preciso segurá-la. Não, volte aqui, vamos pensar no filme X. Mas se sua mente insistir em pensar em dívida, você controla. Não, volte aqui, pensar em filme X. Pensou de novo em dívida? Não, volte aqui. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. É energia. Você precisa colocar energia para controlar a sua mente de forma positiva, onde você determinou. O ego fica controlado.
Em pouco tempo, isso passa a ser sua segunda natureza. É questão só de condicionamento. A mente já não descamba mais, fica paradinha onde você quer. Então, você a põe para pensar no positivo e ela, inevitavelmente, tem que criar o positivo, porque ela atrai exatamente o que está dentro de si mesma. Se você pensa que está empregado, você estará empregado mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo. Mas não pode haver oscilação. Não pode fazer assim, sobe e desce, sobe e desce. Uma hora eu acredito, uma outra hora eu não acredito. Quando você desacredita, anula tudo, volta tudo atrás, sendo necessário começar tudo de novo. Assim é muito complicado. É o que acontece com a maioria das pessoas. O sujeito imagina que há um carro na garagem, vai lá e abre a garagem para ver se o carro está lá. Quando você tem 100% de certeza de que o carro está criado, o carro está criado na outra dimensão e logo aparecerá nesta, porque N circunstâncias serão criadas e aparecerão. Você está criando a sincronicidade para que aquilo entre na sua vida. Então terá o negócio, aumento de salário, outro emprego, ganhar o carro, seja lá o que for. De qualquer maneira, o carro entrará na sua vida mais cedo ou mais tarde, se tiver 100% de confiança ou de fé. 100%. Agora, 100% não é fácil. Se a pessoa não tem conhecimento da metafísica, ela duvida. E quando duvida, ela descria. O que a dúvida manda de resposta? Não tem. Pensou carro, volta carro. Pensou navio, volta navio. Pensou, será que funciona? Voltará, será que funciona? É lógico. Mandou dúvida, volta dúvida. Mandou carência, volta carência. Ah, estou desempregado. Voltará o quê? Estou desempregado, é lógico. É impossível que seja diferente. E ainda bem que é desse jeito, porque assim temos regras. É possível trabalhar segundo essas leis. Se você sabe que 100% do tempo a mente cria a realidade que tudo o que você emanar volta, portanto a sua vida está nas suas mãos. É lógico. E quanto mais você conseguir controlar esse pensamento para 100% do tempo e focar no lado do bem, no lado positivo, 100% do tempo você está, adivinha, no lado positivo. Agora, para entender que a mente cria a realidade, é preciso entender que tudo é consciência. Para entender que tudo é consciência, é preciso entender que existe o vácuo quântico, e o vácuo quântico é toda a realidade que existe no universo inteiro. O universo inteiro está dentro do vácuo quântico. Essa única onda que é a última realidade. Aquilo que Niels Bohr falou, realidade última, é só trocar, é o todo. É nisso que ele não quis mexer, ele não quis entrar nesse assunto, pois, inevitavelmente, ele deixaria de ser físico, quer dizer, a comunidade da física iria olhá-lo e dizer, coitadinho, virou místico, virou qualquer coisa, mas não está e não é mais dos nossos. Assim, para ele poder ficar no lugar onde já havia chegado na física e poder fazer a física avançar, ele teve que fazer uma afirmação dessas, mas foi extremamente inteligente. Ele não disse, eu não acredito na realidade última. Ele disse, a física não estuda a realidade última. É muito diferente. Ele não disse, eu sou um ateu. Não. Ele disse, nós não estudamos. Nós só estudamos o intervalo de A até B. E fora disso, não temos nada a ver. Só estudamos os fenômenos. Para bom entendedor,
considerando como a mecânica quântica evoluiu, ele sabia muito bem o que estava falando. Voltando à questão casa, carro, apartamento, basta que a pessoa pare de negar a realidade última, que todas as questões das necessidades materiais da existência são resolvidas no devido tempo. Lembram-se? Você é uma parte do todo. O todo é que dirige tudo. Você é uma parte. O todo precisa dirigir tudo harmoniosamente, no interesse de todos. Imaginem esta capacidade. Por isso que se chama infinita, porque é preciso pegar tudo o que existe, todos os seres, todos os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, moléculas, tudo, e organizar e soltar. Nós temos o livre-arbítrio para que todos evoluam harmoniosamente, dentro, é claro, das possibilidades de evolução desses seres todos soltos por aí afora. Então, quando um bando, B1, desses seres se reúnem e decidem, vamos fazer guerra com o outro bando, B2, e de fato fazem essas carnificinas todas, faz parte, porque é o estado de consciência do grupo B1 contra o grupo B2. Fazer o quê? Paciência, mas tudo está sendo administrado. Eu usei esse termo que é muito humano, pois o assunto é muito complexo, mas nada praticamente acontece por acaso. Há exceções à regra, lógico, isso existe, mas a exceção à regra é contabilizada, digamos, a favor da pessoa. Por exemplo, um meteoro que cai na cabeça de um humano em determinado local e o sujeito morre. Esse meteoro podia ter atingido um poste e bateu na cabeça de uma pessoa por N variáveis. O sujeito está prejudicado? Não, ele ganhou um crédito. Agora ele está acreditado. Ele tem um meteoro em seu favor. Ele será recompensado e terá os benefícios de tudo aquilo. Nada se perde, tudo é informação. Na verdade, tudo é ganho. Porque quando se está sofrendo, a pessoa não enxerga isso. E aí reclama. É aquele muro de lamentações. Mas, na prática, quem criou o muro de lamentações? Se a própria pessoa, a consciência dela, cria essa realidade, na verdade não existe nada negativo acontecendo com a pessoa. Ela está aprendendo. E, às vezes, para acelerar a evolução da pessoa, é preciso passar por alguns problemas X. Isso, muitas vezes, a própria pessoa escolheu. Quando a pessoa é capaz de conversar pacificamente, harmoniosamente, ela pode decidir o que se quer fazer quando volta a esta dimensão aqui. Você está na outra, organize tudo, planeja e decide. Quer tal vivência, quer tal lugar com a tal família, em vez de nascer aqui, eu nasço lá, e ao invés de vir na família Y, virei na família Z. Por isso, me gerará uma possibilidade de ter uma vivência tal, que agregará conhecimento e informação em mim. Portanto, a pessoa planeja uma determinada vida antes de voltar para cá. É uma probabilidade. Existe a probabilidade de haver um evento X com essa pessoa naquela vida, naquele lugar, naquela cidade, com aquele pai, com aquela mãe ou o irmão e etc. Isso considerando todos os envolvidos. Imaginem de todos os envolvidos. Quer dizer, só o todo é capaz de criar uma sincronicidade dessas em que todos estão ganhando e evoluindo. Então, a pessoa pode estar nessa dimensão tendo algum problema de desemprego ou outra situação qualquer e estar reclamando. Por que estou tendo que passar por isso? Mas a própria pessoa planejou aquilo para o seu próprio crescimento. Assim,
Toda adversidade é crescimento. Todo problema é uma oportunidade de crescimento. Nada, em última instância, é negativo, porque a pessoa está crescendo de uma forma ou de outra.